Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. E o Poder Judiciário não permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, por meio de atos hostis, derivados de negociações espúrias e criminosas de agentes e políticos brasileiros foragidos com o Estado estrangeiro. Em especial, nesse segundo semestre, realizará os julgamentos e as conclusões dos 4 núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Alexandre de Moraes afirmou que não vai ceder diante de pressões, nem internas nem internacionais, nem mesmo dos Estados Unidos. Ele garantiu que todos os julgamentos sobre os atos de 8 de janeiro de 2023 vão seguir normalmente. E deixou claro: quem for culpado pelo suposto golpe será preso. Bolsonaro ainda corre risco de ser preso. Deixe sua opinião nos comentários. Assista o pronunciamento do ministro Alexandre de Moraes. Esta corte, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não se vergarão a essas ameaças. Em virtude disso, dia após dia, esses brasileiros traidores da pátria continuam a incentivar, instigar, auxiliar a prática de atividades e atos hostis ao Brasil. A ousadia criminosa parece não ter limites. Com as diversas e contínuas postagens em redes sociais e declarações na imprensa, declarações atentatórias à soberania nacional, à independência do Congresso Nacional e à independência do Poder Judiciário. Repita-se, não só como citei anteriormente, com as recentes ameaças aos presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre, da Câmara e do Senado Federal, com a ameaça de aplicação de um possível mal futuro à Lei Magnitsky, como a minha aplicada, caso eles não façam o que se exige, o que essa organização miliciana exige. Mas, da mesma forma, essas ameaças covardes, infrutíferas, também continuam sendo dirigidas a membros desta corte. Esta semana, dirigidas ao eminente ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, ao nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, ao ministro Cristiano Zanin. Mas mais grave, patético desses traidores, também de viva voz, áudio e vídeo, ameaças às esposas e familiares, citando nominalmente as esposas do ministro Gilmar, do ministro Cristiano Zanin, demonstrando não existir limites para a ousadia e covardia dessa organização criminosa, que será, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, será responsabilizada, será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, ao fazerem as postagens, dizem: ainda há tempo caso você aceite a torpe coação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se essa organização criminosa miliciana
e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano desta Suprema Corte, que não aceitará coações, obstruções ou tentativas de novos golpes de Estado, como ocorrido em 8 de janeiro de 2023. Recentemente, citei o imortal Machado de Assis, ao proclamar que a soberania nacional é a coisa mais bela do mundo, com a condição de ser soberania e de ser nacional. A soberania nacional, digo eu agora, a soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais e o Estado de Direito. No seu compromisso com a independência do Poder Judiciário e os princípios constitucionais brasileiros. Eu vi na mídia que, na quarta-feira, o eminente ministro Flávio Dino, numa cerimônia no Maranhão, rememorou Hamilton, um dos federalistas, junto com Jay e Madison, e disse da dificuldade que os juristas norte-americanos devem estar. Eu complemento aqui citando Abraham Lincoln, também advogado, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, responsável pela manutenção da União dos Estados Unidos e pela proclamação da emancipação, que afirmava: os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. A independência judicial é um desses princípios que não só pode, não só deve, mas também será inflexível e defendido por esse Supremo Tribunal Federal. A independência judicial, ela não é um direito do magistrado. A independência judicial, ela constitui um direito fundamental dos cidadãos, que têm o direito a uma tutela judicial efetiva, ao processo e julgamento por um tribunal independente e imparcial, pois não se consegue, em lugar nenhum do mundo, não se consegue conceituar um verdadeiro Estado democrático de direito sem a existência de um poder judiciário autônomo para que exerça sua função de guardião da Constituição e das leis. Isso é um princípio inflexível. É um princípio inflexível da Constituição brasileira, a independência do Poder Judiciário em defesa da Constituição brasileira. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou e jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, inimigos da democracia e inimigos do Estado de Direito. Um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia e soberania. E o Poder Judiciário não permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, por meio de atos hostis, derivados de negociações espúrias e criminosas de agentes e políticos brasileiros foragidos com o Estado estrangeiro, com patente obstrução à justiça e clara, flagrante
finalidade de coagir essa Suprema Corte no julgamento da ação penal 2668, para criar, e esta grande finalidade, para criar verdadeira impunidade penal e impedir a análise pelo Poder Judiciário, repito, por meio do devido processo legal, de uma imputação criminal feita pela Procuradoria-Geral da República. A possibilidade que garante a Constituição de análise da responsabilidade ou não, responsabilidade penal ou não de cada um dos réus, como já feito em 638 ações penais julgadas. E essa ação penal pretende ter um súbito arquivamento. Repito, como já o fizemos em 638 ações penais, julgadas sempre colegiadamente, 370 ações penais julgadas pelo plenário, 268 ações penais julgadas pela primeira turma, onde ainda estão em andamento 204 ações penais. Além, como já disse, dos 551 acordos de não persecução penal celebrados entre a Procuradoria-Geral da República e os réus que reconheceram sua responsabilidade penal. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que foram aplicadas e continuar trabalhando como vem fazendo, tanto no plenário quanto na primeira turma, sempre de forma colegiada, diferentemente das mentiras, das inverdades, da desinformação, e bem citou o ministro, nosso decano, o eminente ministro Gilmar Mendes, a desinformação das redes sociais. O devido processo legal no Supremo Tribunal Federal é sempre realizado pelo colegiado. E trago um dado aqui que talvez nenhum outro conjunto de ações penais no mundo tenha esse número, ministra Carmen. Durante as investigações e as ações penais relacionadas à tentativa do golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, investigações e ações penais, foram interpostos contra decisões minhas monocráticas 707 recursos. 707 recursos. Todos, absolutamente todos, foram improvidos e os colegiados mantiveram as decisões proferidas. Foram julgados desses 707 recursos, 413 no plenário e 294 pela primeira turma, a demonstrar que o devido processo legal nas ações penais nesse Supremo Tribunal Federal é o resultado do colegiado, é o resultado da vontade do colegiado, seja do plenário, quando sua competência for, seja das turmas, quando a competência lá estiver estabelecida. 707 recursos interpostos. Esta Corte vem e continuará realizando sua missão constitucional, e, em especial, nesse segundo semestre, realizará os julgamentos e as conclusões dos 4 núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Os 4 núcleos tiveram encerradas as suas instruções, ouvidas suas testemunhas, um deles já quase em fase final de alegações finais, os outros iniciarão a fase das alegações finais e ainda esse semestre, obviamente
pedindo pauta ao eminente presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, nós julgaremos todos os responsáveis, absolvendo aqueles onde não houver prova de responsabilidade, condenando aqueles onde houver prova, mas julgando, exercendo a nossa função jurisdicional e não nos acovardando em virtude de ameaças, seja daqui ou de qualquer outro lugar. O Supremo Tribunal Federal continuará a exercer seu papel de guardião da Constituição, continuará exercendo o seu papel nas ações penais para que dê uma resposta final a toda a sociedade brasileira sobre quem realmente foi ou quais foram os responsáveis pela tentativa de golpe, dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa, do contraditório, inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário, com serenidade, competência e coragem. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Ouviremos agora o Procurador-Geral da República.